Olá, muito boa tarde. Taubaté em alerta. Análise de densidade larvária aponta o maior número para essa época nos últimos 3 anos. E a cidade pode enfrentar uma nova epidemia de dengue, zika e febre chikungunya. O Tribunal de Justiça do Estado determina o afastamento dos 30 policiais civis acusados pelo Ministério Público de envolvimento com esquema de tráfico de drogas em São José dos Campos. Eles estão presos preventivamente. E a volta do tradicional bloco do Encuca-Cuca, com suas lendas macabras para o Carnaval de São Luís do Paraitinga. O Band Cidade primeira edição está no ar. E o Band Cidade começa com um alerta sobre o Aedes aegypti. Em Taubaté, o risco de infestação está em 6,7. É um índice muito acima do 1, que é o considerado normal pelo Ministério da Saúde. Os dados são da primeira ADL, Análise de Densidade Larvária desse ano. Agora, a missão da população e do poder público é combater as larvas do mosquito, para que 2018 não entre no histórico de epidemias de dengue na cidade. Nesta manhã, o seu Antônio abriu as portas da casa para prevenção. Afinal, receber as equipes de combate ao Aedes aegypti já virou rotina. E o aposentado não se importa com a frequência das visitas, ainda mais agora, quando soube que o risco de infestação está maior. Você tem uma área onde está tendo diversos casos, você não está fora de ocorrer o risco de você pegar, de você ter a doença. Então, cabe a qualquer um já se conscientizar nesse sentido de verificação, de muito cuidado, cuidado com as calhas, verificação de garrafas, em todos os sentidos. Porque se eu faço a minha parte, eu estou contribuindo para a cidade. A primeira análise de densidade larvária do ano ficou com índice de infestação em 6,7, bem maior que o de 1,0, considerado normal pelo Ministério da Saúde. A ADL é calculada por meio de amostras coletadas em residências de todas as regiões da cidade. Nesta última, foram vistoriados cerca de 3.600 imóveis. Taubaté não apresentava um resultado tão alto em janeiro desde 2015. O índice de 6,7 é bastante preocupante, já que o risco para uma epidemia de dengue existe quando está em 1,5. Acima de 1,5, né, o risco é muito grande de ocorrência de epidemias. Então, você tendo uma infestação alta de mosquitos e se você tiver a presença de pessoas doentes ali, com dengue, com zika ou com chikungunya, naquela região, com índice alto de mosquito e muita população, o desencadeamento de uma epidemia ele é praticamente certo. Alguns bairros tiveram índice ainda maior que a média da cidade, como o Parque Aeroporto. Por aqui, a ADL ficou em 10,2. Os agentes da prefeitura continuam as visitas de porta em porta para procurar criadouros do mosquito, principalmente onde há casos suspeitos ou confirmados de dengue. Dá só uma olhada nesta quantidade de larvas e pupas. Elas foram encontradas em um só quintal nesta manhã. Além do trabalho de rotina, as equipes também devem intensificar as ações de conscientização com a comunidade nos bairros e nas escolas. Nesse momento, é fundamental cada um fazer a sua parte para não deixar água parada, já que 80% dos criadouros são encontrados dentro das residências. Além da dengue, da zika e da chikungunya, o Aedes aegypti também pode ser transmissor da febre amarela urbana, que não é registrada no Brasil desde 1942. Porém, o coordenador do controle de animais sinantrópicos lembra que o alerta maior é com a dengue, que já é uma realidade. A gente trabalha juntamente com a SUSEM, com outros órgãos de pesquisa, nesse sentido de avaliar os riscos, né? E de qualquer maneira, eu acho que fica valendo a necessidade de nós nos preocuparmos com a questão da dengue, da zika e da chikungunya. A febre amarela, nesse momento, transmitida pelo Aedes aegypti, não é uma realidade. A dengue, a zika e a chikungunya são uma realidade para nós. E a chuva vai continuar, então todo mundo de olho para evitar água parada, tá bom? Agora é hora da previsão do tempo. A terça-feira pode ter chuva a qualquer momento na região metropolitana. Em Campos do Jordão, por exemplo, a máxima será de 22 graus. No Vale, o sol não deve dar as caras e, com isso, as temperaturas não sobem muito. Máximas de 24 graus em Santa Branca, Taubaté e Queluz. Litoral Norte com dia chuvoso e céu encoberto. Máximas de 26 graus. Lagoinha terá máxima de 22 graus hoje à tarde e chuva entre a tarde e a noite. Amanhã o sol reaparece e volta a esquentar.
A partir de quinta-feira, as chuvas podem voltar nos finais de tarde. Caraguatatuba com tempo fechado e até 26 graus hoje à tarde. Amanhã o sol reaparece e a máxima atinge os 29 graus. Uma loja de roupas foi alvo de criminosos nesta madrugada no Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos. A porta do estabelecimento foi arrombada, como a gente pode ver aí. Os bandidos fugiram levando diversos produtos. Segundo o proprietário, o prejuízo chega a R$10 mil. Mesmo com a construção de uma estrutura de proteção, foi o terceiro furto no local. Nesta manhã, o boletim de ocorrência ainda não havia sido registrado na Polícia Civil. E um homem de 31 anos foi baleado ontem à noite no bairro Secap, em Lorena. Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram a vítima nas pernas e ela estava em frente à própria casa. Os tiros foram efetuados de um carro que passou, mas ninguém foi identificado. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e agora será investigada pela Polícia Civil. O Band Cidade faz a primeira pausa. No próximo bloco, São José dos Campos realiza operação Volta às Aulas no Trânsito. Você vai saber os detalhes ao vivo aqui no Band Cidade. Agora 1 da tarde, 1 minuto.